Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. Esse é um número muito importante para mim. Por favor, cliquem no botão inscrever-se. É apenas um clique, mas para mim é uma motivação enorme para continuar criando vídeos. Muito obrigado a todos vocês. O vento amargo uivava pela vila do refúgio do lobo, enquanto Lysandra Nightwhisper se pressionava contra a parede áspera de madeira da padaria, tentando se tornar invisível. Seu estômago vazio se contraía dolorosamente, 3 dias sem comida adequada, mas ela se forçou a ficar imóvel. A última coisa que ela precisava era chamar a atenção dos executores alfa que faziam suas rondas. Escória ômega patética. Alguém cuspiu ao passar, sem nem se dar ao trabalho de olhá-la diretamente. Lysandra manteve seus olhos prateados baixos, seu cabelo preto emaranhado caindo para a frente para esconder seu rosto. Ela aprendera há muito tempo que fazer contato visual com lobos de hierarquia superior só trazia problemas. Nos territórios do norte de Valdis, seu lobo determinava tudo. Alfas governavam, betas serviam e ômegas mal sopravam. Landry estava sobrevivendo há 23 anos, desde que seus pais morreram nas guerras territoriais. Sem a proteção de uma matilha, sem status familiar, ela existia de restos e trabalho sazonal. Os outros lobos podiam sentir sua natureza ômega, fraca, diziam eles, inútil, e a tratavam de acordo. Mas hoje seria diferente. Hoje ela tinha um plano. O Festival do Nascer da Lua estava começando na cidadela de Ironhold, a fortaleza onde o rei K. Frostborn mantinha corte. Por uma semana a cada ano, as fronteiras rigorosas entre os lobos Franks supostamente se dissolviam. Até os ômegas podiam entrar nos terrenos da cidadela para negociar, procurar trabalho ou peticionar ao próprio rei Alfa. Landry tocou a bolsa de couro desgastada em seu quadril. Dentro havia 3 moedas de prata preciosas. Toda a sua poupança de um ano de conserto de roupas e limpeza de casas. Seria o suficiente para comprar remédios para Zápira, sua irmã mais nova, cujos pulmões chiados a cada respiração. A curandeira em Wolfhaven parara de tratá-las há meses quando elas não podiam pagar. Mas certamente alguém no festival ajudaria. Estranho como seu corpo parecia se recuperar rapidamente dos pequenos ferimentos que a vida lhe infligia. Cortes que deveriam levar dias para cicatrizar desapareciam durante a noite. Hematomas desapareciam em horas. Ela sempre atribuiu isso à juventude, à determinação, nunca questionando por que sua cura parecia mais rápida do que a de outros. Você está indo para a cidadela. Uma voz familiar a fez sobressaltar. Moray Ashvang emergiu das sombras. Seu rosto cicatrizado contorcido em diversão. O macho alfa a atormentava há anos, achando divertido lembrá-la de seu lugar. O festival é aberto a todos os lobos, disse Lysandra baixinho, ainda sem encontrar seu olhar. Todos os lobos? Sim, Moray riu, o som agudo como vidro quebrando. Mas você mal se qualifica como um. Quando foi a última vez que você mudou? Ômega? Você ainda consegue fazer isso? Calor inundou suas bochechas. Ela não conseguia mudar há 2 anos. Má nutrição e estresse haviam enfraquecido seu lobo a um silêncio quase total. Era a maior vergonha para a espécie deles. Deixe-a em paz, Moray. Uma mulher beta idosa chamou do outro lado da praça. O decreto do rei protege a todos durante a semana do festival. O rei? Moray bufou, mas recuou. Nosso ilustre governante que se recusa a ter uma companheira, se recusa a produzir herdeiros. Alguns dizem que seu lobo ficou dormente quando ele tinha apenas 20 anos. Que ele não consegue sentir o vínculo de companheiro. Ele olhou para Landra com uma diversão cruel. Talvez você devesse peticionar a ele, pequena ômega. Um lobo quebrado para um congelado. Os outros lobos na praça riram, o som seguindo Landry, enquanto ela se apressava em direção ao caminho da montanha. Deixe-os rir. Ela não ia peticionar ao rei. Ela só precisava encontrar um curandeiro disposto a trocar remédios por prata. A jornada para a cidadela de Ironhold levava 6 horas a pé. Quando Lysandra chegou aos portões da fortaleza, suas botas gastas haviam se rasgado completamente, deixando seus pés sangrando. No entanto, enquanto ela parava para verificar o dano, notou que os cortes já estavam se fechando, a dor desaparecendo mais rápido do que deveria. Ela balançou a cabeça. O exaustão a estava fazendo imaginar coisas. A enorme estrutura se erguia diante dela como uma montanha de pedra negra e ferro, impossivelmente vasta, impossivelmente fria. Guardas alfa flanqueavam a entrada, seus olhos rastreando cada movimento. Quando Lysandre se aproximou, um deles realmente recuou. Ômega! Ele anunciou alto o suficiente para todos ouvirem. Ômega! Entrando nos terrenos. Cabeças se viraram.
conversas pararam. Lisandre sentiu o peso de dezenas de olhares enquanto lobos de todos os escalões tomavam nota. Alguns curiosos, a maioria nojentos, todos julgando. Ela apertou seu manto remendado e apressou-se pelos portões. O festival se espalhava pelo pátio externo da cidadela, em uma explosão de cores e barulho. Mercadores apregoavam suas mercadorias. Músicos tocavam, e lobos em suas formas animais corriam por percursos designados. O cheiro de carne assada fez seu estômago se contrair dolorosamente, mas ela o ignorou, procurando as tendas dos curandeiros. Foi quando ela sentiu um puxão tão súbito e violento que quase a derrubou de joelhos. Seu lobo, silencioso por tanto tempo, de repente surgiu à vida dentro dela. Não mais fraco ou quieto, mas furioso, desesperado, arranhando suas entranhas com uma necessidade que ela nunca havia experimentado. Sua visão se aguçou, sua audição se intensificou, e todo o instinto gritou uma palavra. Companheiro! Não! Lisandre sussurrou, o horror a inundando. Não aqui! Não agora! A multidão se abriu repentinamente, lobos caindo de joelhos em submissão. Através do mar de cabeças curvadas, ela o viu. O rei K. Frostborn estava na grande varanda da cidadela, dirigindo-se à multidão do festival. Mesmo à distância, sua presença era avassaladora. Alto, ombros largos, com cabelos tão pálidos que pareciam feitos da própria luz da lua. O poder irradiava dele em ondas que faziam o ar parecer pesado. Aos 50 anos, ele carregava o peso de 30 anos, sem a presença total de seu lobo, mas ainda assim permaneceu o alfa mais forte que alguém já viu. Mas foram seus olhos que aprenderam. Pálidos como geada de inverno, mais frios que os picos das montanhas, eles varreram a multidão com autoridade desapegada. Até que a encontraram, o mundo parou. Lissandra viu o exato momento em que o reconhecimento o atingiu. Sua expressão controlada rachou. Aqueles olhos gélidos arregalados de choque. Seu corpo maciço ficou rígido, as mãos apertando o corrimão de pedra da varanda com tanta força que ela ouviu o estalar do outro lado do pátio. Então a presença de seu lobo a atingiu como uma avalanche. Onde a dela era desesperada e ansiando, a dele era furiosa, uma raiva primitiva por encontrar o que ele nunca quis. Um ômega, o menor dos menores, seu companheiro. Encontre-a. A voz do rei ecoou pelo pátio, mas Landry já estava correndo. Ela irrompeu pela multidão, seu corpo fraco subitamente inundado de adrenalina. Atrás dela, ela ouviu o caos eclodir. Guardas gritando, lobo se transformando, o beta do rei, Thaddeus Iron Moon, latindo ordens. Mas o mais alto de todos foi o som que a assombraria para sempre. O rugido de fúria do rei K, ao perceber que sua companheira estava fugindo dele. Lissandre disparou pelos becos estreitos entre as bancas de mercadores, seu coração martelando contra suas costelas. Ela tinha ouvido histórias de lobos que rejeitaram o vínculo de companheiro, que lutaram contra a escolha do destino. Mas ela nunca tinha ouvido falar do lobo de um rei alfa escolhendo um ômega. Isso não podia estar acontecendo. Ela viera aqui para salvar sua irmã, não para se envolver com o lobo mais poderoso e, supostamente, mais frio de todo Valdris. Uma mão agarrou seu braço, puxando-a para trás de uma tenda. Lissandre quase gritou antes de reconhecer a mulher idosa que a ajudara em Wolfhaven. Sana. Lissandre ofegou. O que você é? Quieta, criança. Os olhos da mulher estavam selvagens de urgência. Você tem alguma ideia do que acabou de fazer? O lobo do rei ficou dormente há 30 anos, quando ele tinha apenas 20. Todo o reino acredita que ele está amaldiçoado. Eu não queria. Mas você o acordou. Sana interrompeu. Um ômega que despertou o lobo do rei alfa. Isso será um milagre ou um massacre. Passos pesados retumbaram mais perto. A guarda do rei. Eles vão te encontrar, Sana sussurrou. Seu lobo não descansará até reivindicar o que considera seu. Mas ouça com atenção. Há algo que você precisa saber sobre por que o lobo dele ficou dormente. A tenda ao lado deles explodiu em farrapos quando um lobo branco massivo irrompeu. A respiração de Lissandra prendeu. Ela nunca tinha visto um lobo tão grande, tão magnífico, tão aterrorizante. Olhos como lagos congelados fixaram-se nos dela com foco laser. O rei alfa havia mudado para caçá-la pessoalmente. E naqueles olhos predatórios, ela viu não apenas raiva por encontrar uma companheira ômega, mas algo muito mais perigoso. Fome. Fome desesperada e voraz, como se seu lobo estivesse faminto há 30 anos e finalmente tivesse encontrado sustento.
O lobo de Landry choramingou em resposta, dividido entre a submissão e o terror. O rei deu um passo à frente e todos nas proximidades caíram de barriga em submissão. Todos, exceto Landry, que permaneceu congelada enquanto a própria morte se aproximava na forma de pelo branco e violência mal controlada. Este era o momento que mudaria tudo. O rei Alfa, que nunca quis uma companheira, a encontrara, e seu lobo havia se tornado completamente selvagem. Os músculos do lobo branco massivo se enrijeceram, prontos para atacar. A mente de Landry gritava para ela correr, mas sua natureza ômega traidora queria oferecer sua garganta em submissão. Ela não fez nenhum nem outro, congelada entre o instinto e o terror. Sua Majestade, por favor. Sana deu um passo à frente, sua voz envelhecida firme apesar do perigo. A garota não entende. Ela está sem matilha há anos. O lobo do rei rosnou, um som que vibrou através dos ossos de Landry. Sua cabeça maciça se virou para a mulher idosa, os lábios se afastando para revelar presas tão longas quanto seus dedos. Aquele momento quebrado foi tudo o que Landry precisou. Ela disparou. Atrás dela veio um uivo enfurecido que estilhaçou janelas em prédios próximos. O rei Alfa perseguiu, sua forma poderosa devorando o chão entre eles com velocidade aterrorizante. O corpo desnutrido de Lisandre gritou em protesto, enquanto ela o empurrava além de seus limites, tecendo entre as bancas do mercado e saltando sobre barris. Ela podia senti-lo se aproximando, sua presença como gelo em suas costas, sua fúria de peso físico pressionando-a. Seu lobo choramingou desesperadamente, querendo se submeter ao seu companheiro. Mas a mente humana de Landry sabia melhor. Um rei alfa nunca aceitaria uma companheira ômega. Ele a mataria pela ofensa à sua linhagem, ou pior, a manteria trancada para evitar que alguém soubesse que seu lobo escolheu tão mal. Uma passagem estreita entre dois edifícios de pedra apareceu à frente. Lisandre mergulhou nela, sabendo que seu tamanho menor era sua única vantagem. Ela ouviu o lobo do rei derrapar nas pedras, muito grande para seguir imediatamente. Isso lhe deu segundos no máximo. Ela emergiu no pátio interno da cidadela, onde centenas de lobos de hierarquia superior haviam se reunido para a cerimônia de abertura do festival. Eles se espalharam em choque quando ela irrompeu, seguida momentos depois por seu rei transformado. Ninguém se mexa. A voz de Thaddeus Iron Moon soou. O beta do rei estava em uma plataforma, seus olhos âmbar calculistas. Deixe sua majestade lidar com isso. Lisandre queria gritar contra a injustiça. Lidar com isso? Como se ela fosse um animal raivoso a ser abatido. Ela avistou uma entrada de servos para a cidadela propriamente dita, e correu para ela. Mas pelo branco brilhou em sua visão periférica. O rei havia circulado, cortando sua fuga. Ele se aproximou dela lentamente agora, certo da vitória. A multidão formou uma parede viva ao redor deles, sem escapatória. Seu olhar cristalino continha uma inteligência predatória que enfraqueceu seus joelhos. Então algo inesperado aconteceu. O lobo do rei parou a uma distância alcançável e começou a mudar. A transformação foi hipnotizante, o pelo branco recuando, os ossos se remodelando, até que o rei K. Frostborn ficou diante dela em forma humana. Ele usava apenas calças largas, o peito nu apesar do frio da montanha, revelando cicatrizes de inúmeras batalhas. Seu cabelo pálido caía sobre seus ombros, e aqueles olhos devastadores não haviam aquecido um grau. Ômega. Sua voz era um som dado pelo vento de inverno, controlado, mas com tons perigosos. Você foge do seu rei. Eu fujo de um lobo que me quer morto. Lisandra conseguiu, sua voz mal um sussurro. Algo cintilou em sua expressão. Surpresa. Morto? Você acha que eu mataria o meu próprio? Ele se interrompeu, a mandíbula cerrando. Você não sabe nada do que fez. Então me ilumine, Sua Majestade. As palavras escaparam antes que ela pudesse contê-las. Anos de raiva reprimida lhe dando coragem. Diga-me por que o grande rei Alfa está caçando um ômega inútil em sua própria cidadela. Arfadas ecoaram pela multidão. Ninguém falava com o rei daquela maneira, especialmente um ômega. Kite deu um passo à frente e o lobo de Landry imediatamente se encolheu dentro dela. Seu poder era sufocante de perto, como ficar em uma nevasca. 30 anos, disse ele calmamente. Mas sua voz chegou a todos os ouvidos. Por 30 anos, desde que eu tinha 20 anos, meu lobo ficou dormente, quase morto. O curandeiro disse que estava morrendo, levando consigo minha capacidade de sentir o laço de companheiro. O reino precisa de um herdeiro, mas eu não conseguia sentir o que todo lobo nasce sabendo. Seu olhar perfurou o dela. Então você passou pelos meus portões, Ômega.
E meu lobo não apenas acordou, ele explodiu em vida, gritando uma palavra. Ele fez uma pausa, o músculo em sua mandíbula contraindo. Meu! O choque da multidão era palpável. Lissandre sentiu o sangue drenar de seu rosto. Mas eu sou fraca, sem matilha, ômega. A risada de Kite foi amarga. Sim, você é tudo isso. A deusa da lua tem um senso de humor pervertido, juntando o alfa mais forte de Valdrus com o lobo mais fraco dos territórios. As palavras cortaram mais fundo que garras. Os olhos de Lissandre arderam com lágrimas não derramadas, mas ela se recusou a chorar diante dessas pessoas que já a viam como nada. Então me rejeite, disse ela, erguendo o queixo apesar do terror. Rejeite o laço e me deixe ir. O rei ficou completamente imóvel. Quando falou, sua voz havia diminuído para algo perigoso. Rejeitar o laço? Depois de 30 anos sem sentir nada, ele se aproximou e ela captou seu cheiro. Florestas de pinheiros e tempestades de inverno e algo selvagem que fez seu lobo uivar de desejo. Meu lobo me dilaceraria por dentro. Sua Majestade, Thaddeus interrompeu cuidadosamente. Talvez devêssemos continuar essa discussão em particular. Silêncio. Caix nunca desviou o olhar de Landry. O Ômega vem comigo. Não. Landry deu um passo para trás apenas para bater na muralha de lobos que a observavam. Eu não serei sua prisioneira. Prisioneira? O olhar pálido do rei brilhou. Você é minha companheira. Uma companheira que você claramente despreza. As palavras explodiram. Anos de rejeição e dor alimentando sua desafio. Eu não serei mantida em alguma torre enquanto você finge que eu não existo. Não serei seu segredo vergonhoso. Suas palavras foram cortadas quando o rei se moveu com velocidade desumana, pressionando-a contra um pilar de pedra. Ele não a tocou, mas sua presença a envolvia completamente. De perto, ela podia ver flocos dourados em seus olhos gelados. Podia sentir o calor irradiando de sua pele, apesar de sua reputação fria. Ouça com atenção, pequena Ômega. Sua voz era suave, mas de alguma forma mais aterrorizante por isso. Meu lobo está dormente há 3 décadas. Agora ele quer reivindicá-la aqui. Diante de todos, consequências à maldição. A única razão pela qual você ainda está em pé, não reivindicada, é o meu controle. Um controle que está rapidamente falhando. O lobo de Landry ronronou praticamente com a promessa em suas palavras, mesmo que seu lado humano tremesse. Eu não entendo. Não, você não entende. Sua mão subiu para pairar perto do rosto dela, sem tocá-la. Você não entende que sem meu lobo, eu estava morrendo lentamente. Você não entende que você me devolveu algo que pensei ter perdido para sempre. E você certamente não entende o que significa quando o lobo de um rei alfa escolhe alguém após 30 anos de silêncio. Então me diga, ela sussurrou. Seus olhos escureceram, pupilas dilatando. Isso significa que você não é apenas minha companheira, Ômega. Você é a salvação do meu lobo. E se você fugir novamente, sua voz diminuiu para um rosnado. Eu não serei responsável pelo que acontecer quando eu te pegar. Antes que Landry pudesse responder, uma nova voz cortou a tensão. Bem, o rei amaldiçoado finalmente encontrou sua companheira. Moray Ashvong abriu caminho pela multidão, outros lobos alfa o flanqueando. Seu rosto marcado continha um divertimento malicioso. E que companheira ela é, continuou ele. Diga-me, sua majestade, como é saber que seu lobo escolheu mercadoria danificada? Ela nem consegue mais mudar. K se virou lentamente e a temperatura pareceu cair 10 graus. Você ousa falar da minha companheira? Eu digo a verdade. Moray deu de ombros. Ela é lixo ômega em Wolfhaven há anos. Fraca, patética, provavelmente não comeu uma refeição decente em meses. Seu lobo deve estar mais quebrado do que pensávamos para escolher. Ele nunca terminou a frase. A mão do rei agarrou a garganta de Moray antes que alguém pudesse piscar. Os pés do alfa marcado deixaram o chão enquanto K o levantava sem esforço, seus olhos pálidos agora brilhando com uma luz desumana. Você a tocou. A voz do rei era mal-humana, mais lobo do que homem. Você atormentou o que é meu. Moray arranhou o aperto do rei, seu rosto ficando roxo. Os outros alfas que vieram com ele recuaram rapidamente, sentindo a morte no ar. Sua Majestade. Thaddeus deu um passo à frente cautelosamente. A lei. A lei diz que posso matar qualquer um que ameace minha companheira. K rosnou. Seus dedos apertaram e os olhos de Moray saltaram. Pare! A voz de Landry soou antes que ela pudesse pensar melhor. Por favor, não o mate por minha causa. A cabeça do rei se virou para ela, e por um momento ela viu algo feral em seu olhar,
seu lobo mal contido. Então, lentamente, ele soltou Morai, que desabou, ofegando. Você implora por misericórdia por alguém que te atormentou? A voz de Kait continha curiosidade perigosa. A morte não mudará o que ele fez, Lisandre disse calmamente. E eu não terei sangue derramado em meu nome. O rei a estudou por um longo momento. Então se virou para Morai. Você vive porque minha companheira deseja. Mas se você falar o nome dela novamente, se você chegar a 100 metros dela, eu vou arrancar sua garganta com meus dentes. Sua voz caiu para a temperatura sub-zero. E eu vou demorar. Morai se arrastou para longe, seus apoiadores o ajudando a fugir. A multidão começou a se dispersar, sussurrando freneticamente sobre o que tinham testemunhado. O rei congelado defendendo um ômega, quase matando um alfa por insultá-la. Venha, K comandou, virando-se para Landry. Temos assuntos a discutir. Eu não vou a lugar nenhum com você, disse Landry, embora seu lobo choramingasse em protesto. Eu vim aqui por remédios, não para ser reivindicada por um rei que tem vergonha de mim. Seu olhar brilhou perigosamente. Vergonha? Você mesma disse. O alfa mais forte, o lobo mais fraco, a piada cruel da deusa da lua. As palavras tinham um gosto amargo. Eu não serei seu fardo. Algo mudou em sua expressão, uma rachadura em sua compostura gelada. Ragnar, ele chamou, e um beta enorme apareceu. Traga a curandeira Sana ao meu estudo. Diga a ela para trazer remédios para a doença pulmonar. A respiração de Landry falhou. Como você? Seu cheiro carrega preocupação, doença, medo por outro, e você mencionou remédios. Sua atenção nunca deixou ela. Seu membro da matilha precisa de cura. Minha irmã, ela sussurrou antes que pudesse se impedir. Irmã, ele processou essa informação. Então ela vem para a cidadela também. Ragnar, envie lobos para Wolfhaven. Encontre a irmã do ômega doente e traga-a aqui gentilmente. Certifique-se de que ela tenha tudo o que precisa para conforto durante a viagem. Você não pode simplesmente Landry começou. Eu sou rei, ele interrompeu. Eu posso fazer exatamente isso. Sua irmã receberá a melhor cura em Viserys. Ele se aproximou e seu lobo praticamente derreteu. Mas conversamos primeiro sozinhos. Antes que ela pudesse protestar, ele a havia pegado nos braços. Landry arfou com o contato. Eletricidade disparou por todo o corpo dela, seu lobo uivando de deleite enquanto sua mente girava em choque. Estranhamente, a dor persistente de sua jornada pareceu desaparecer ao seu toque, como se sua própria presença fosse curadora. Me coloque no chão. Ela lutou, mas era como lutar contra a pedra. Não. Ele passou pelas portas da cidadela, ignorando os olhares chocados de servos e guardas. Você vai fugir de novo, e meu lobo está mal controlado como está. Eu não vou te perseguir pelo meu próprio castelo. Seu cheiro a envolveu, pinho e inverno e poder bruto, e seu lobo queria se enterrar nele. Ela se forçou a ficar rígida, a não se inclinar em seu calor. O estudo do rei era enorme, dominado por mapas e armas e uma lareira grande o suficiente para se ficar em pé. Ele a colocou gentilmente, mas se posicionou entre ela e a porta. Agora, disse ele, servindo um líquido âmbar de um decantador de cristal. Discutimos os termos. Termos? A voz de Lisandra rachou. Do nosso acasalamento. Ele tomou a bebida em um gole. Você precisa de proteção, cura para sua irmã, segurança. Eu preciso de um herdeiro e um lobo funcional. Ambos sabemos que isso não é o que qualquer um de nós escolheria, mas o laço de Maid é absoluto. Cada palavra era outro corte. Landry abraçou a si mesma, de repente se sentindo menor do que nunca. Então, eu sou uma transação comercial. Você é uma necessidade, ele corrigiu, embora algo tenha tremeluzido em sua expressão. Meu lobo ficou dormente quando eu era jovem e imprudente. O reino acredita que sou amaldiçoado, fraco. Outros pactos circulam como abutres, esperando que eu morra sem um herdeiro para que possam reivindicar Valdis. Ele serviu outra bebida, sua mão tremendo levemente. Então você aparece, uma ômega que nem consegue mudar, e meu lobo enlouquece. Você sabe o que ele está gritando agora? Lisandre balançou a cabeça em silêncio. Reivindicá-la, marcá-la, fazê-la sua antes que outro lobo sequer olhe para ela. Seus nós dos dedos ficaram brancos em torno do copo. Ele quer me prender naquela parede. E ele se interrompeu, virando-se bruscamente. Calor inundou o rosto de Lisandre e outros lugares que ela não queria admitir. Sua natureza ômega respondeu à sua dominância alfa, quer ela quisesse ou não. Mas você não vai, ela disse calmamente. Porque você tem vergonha de me querer.
Eu não tenho vergonha de nada, ele rosnou, virando-se para encará-la. Mas eu não forçarei uma companheira relutante. Mesmo que meu lobo... Ele parou, mandíbula cerrando. Mesmo que seu lobo o quê? Mesmo que esteja tentando sair da minha pele para chegar até você, ele admitiu asperamente. 30 anos de quase morte. Então você aparece. E é como ser atingido por um raio. Todo instinto grita para reivindicá-la antes que você desapareça. Uma batida interrompeu os dois. Sana entrou, carregando uma bolsa médica, seus olhos se arregalando com atenção na sala. Sua Majestade solicitou minha presença. A irmã do Ômega precisa de tratamento para doença pulmonar, disse K sem desviar o olhar de Landry. Você terá recursos ilimitados. Salve-a. Claro, Sua Majestade. Sana estudou Landry com olhos conhecedores. A garota Zapira, ela já está chegando. Seus lobos foram bastante eficientes. E Lady Landry, eu também deveria examiná-la. Essa sua cura rápida é incomum para um Ômega. Lisandra enrijeceu. Que cura rápida, criança? Eu estou te observando há anos. Cortes que fecham em horas. Hematomas que desaparecem durante a noite. Isso não é normal nem mesmo para lobos. Os olhos de Sana brilharam de interesse. Há algo especial em seu sangue. Zapira está aqui. Lisandra interrompeu, começando a caminhar em direção à porta, desesperada para mudar de assunto. K pegou seu braço. O contato enviou faíscas por ambos, e seu aperto imediatamente suavizou. Sana cuidará dela primeiro. Não terminamos. A curandeira se curvou e saiu rapidamente. Sozinhos novamente, o ar ficou denso com tensão não dita. Eu não vou compartilhar sua cama, disse Landra de repente, desesperadamente. Eu não serei esse tipo de companheira. Algo perigoso brilhou em seu olhar pálido. Você acha que eu te forçaria? Eu acho que você é um rei alfa que pega o que quer. Ele se moveu tão rápido que ela não viu, enjaulando-a contra da estante com os braços, sem tocar, mas envolvendo-a completamente. Seu cheiro era avassalador de perto, deixando seu lobo bêbado de desejo. Deixe-me ser muito claro, pequena Ômega. Sua voz era veludo áspero. Quando você vier para a minha cama, e virá, será porque você estará implorando por isso. Porque seu lobo está te enlouquecendo tanto quanto o meu me enlouquece. Porque o laço de companheiro exige completude, e lutar contra ele é agonia. A respiração de Landry vinha em arfadas curtas. Nunca. Sua risada foi sombria. Nunca. Seu cheiro diz o contrário. Posso sentir sua excitação. Sentir seu desejo no ar. Mortificação a inundou. Ela se esquivou debaixo do braço dele, colocando distância entre eles. Você está errado. Eu estou? Ele a seguiu lentamente. Diga-me que você não sente isso. A atração, a necessidade. Diga-me que seu lobo não está chorando pelo meu. Ela não podia, porque era verdade. Cada célula de seu corpo queria diminuir a distância entre eles, oferecer sua garganta em submissão, deixá-lo reivindicar o que o vínculo de alma gêmea declarava como seu. Não importa o que meu lobo queira, disse ela em vez disso. Eu ainda sou humana, eu ainda tenho escolha. Escolha? Ele riu amargamente. Você acha que eu escolhi isso? Querer alguém desesperadamente a ponto de parecer morrer? Ter meu lobo completamente selvagem depois de décadas de controle. Ele passou as mãos pelos cabelos pálidos, momentaneamente vulnerável. Você destruiu tudo o que eu construí, Ômega. Meu controle, minha distância, minha própria sanidade. Então me rejeite, ela gritou. Acabe com isso antes que vá mais longe. Eu não posso. Seu rugido sacudiu as janelas. Seus olhos brilhavam em dourado intenso agora. Seu lobo na superfície. Você não entende? 30 anos de nada além de você. Meu lobo prefere morrer a deixar você ir. Já começou a te marcar. O quê? A mão de Lisandra voou para o pescoço, mas sua pele estava sem marcas. Não fisicamente, ainda não. Sua voz estava tensa, mas espiritualmente, energeticamente. Outros lobos sentirão meu cheiro em você. Saberão que você está reivindicada mesmo sem uma mordida. Já começou. Quer um de nós queira ou não. Como se para provar seu ponto, a porta se abriu e um servo entrou com refrescos. Deu uma olhada em Lisandra e imediatamente arqueou a garganta em submissão. Para ela, vê, disse K sombriamente. Aos olhos deles, você já é a rainha deles. Antes que Lisandra pudesse responder, a voz de sua irmã ecoou no corredor e todo o resto deixou de importar. Lisandra encarou o servo que permaneceu em posição submissa, esperando seu reconhecimento. Ela nunca teve ninguém submisso a ela. Ômegas estavam sempre no fundo, não recebendo submissão de ninguém. Você pode ir.
ela conseguiu dizer desajeitadamente. O servo se levantou, curvando-se profundamente. Sim, minha rainha. Eu não sou. Mas eles já tinham ido embora. Você vai precisar se acostumar com isso, disse K, sua compostura retornando lentamente, embora seus olhos ainda mantivessem reflexos dourados. Goste ou não, você é minha alma gêmea. Aos olhos deles, isso faz de você a rainha alfa de Vider. Isso é insano. Lisandra afundou em uma cadeira sobrecarregada. Esta manhã eu não era nada, menos que nada. E agora você é a mulher mais poderosa dos territórios do norte. Ele a estudou com uma expressão ilegível. A ironia não me escapa. Uma comoção do lado de fora os interrompeu. A porta se abriu e Zapira entrou correndo, muito viva e respirando claramente pela primeira vez em meses. Lisa! A jovem de 14 anos se jogou nos braços da irmã. A curandeira. Ela fez algo milagroso. Eu consigo respirar. E este castelo? Existem lobos de verdade que podem se transformar em pessoas. E eles te chamaram de rainha e desacelere. Lisandra abraçou-a com força, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sua irmã estava saudável. Após meses de vê-la definhar, Zapira estava vibrante novamente. Sua Majestade, Sana apareceu na porta. Os pulmões da jovem foram danificados, mas não irreparáveis. Com os devidos cuidados e meus remédios, ela se recuperará completamente. E devo dizer, sua resposta de cura foi notavelmente rápida, quase tão incomum quanto as habilidades de sua irmã. Então ela receberá tudo o que for necessário, comandou K. Suas feições duras suavizaram quase imperceptivelmente enquanto ele observava as irmãs se abraçarem. Obrigada, sussurrou Lisandra, encontrando o olhar dele por cima da cabeça de Zapira. Obrigada por salvá-la. Algo mudou em sua expressão. Lá e desapareceu antes que ela pudesse identificar. Ela é da matilha agora. Protegemos nossa própria matilha. Zapira se afastou, olhos arregalados. Estamos em uma matilha, mas estamos sem matilha desde que seus pais morreram. K completou. Sim, eu sei. Ragnar é minucioso em sua coleta de inteligência. Ele se dirigiu diretamente a Zapira. Vocês duas estão sob a proteção da matilha real agora, porque Lisa é sua alma gêmea. Zapira perguntou com a franqueza de uma adolescente. O rosto de Lisandra queimou. Zapira? Sim, disse K simplesmente. Embora sua irmã pareça relutante em aceitar esse fato. Zapira olhou entre eles, muito perspicaz para sua idade. É porque ela é ômega? Nossos pais sempre disseram que isso não deveria importar, que a deusa da lua não comete erros. Eles disseram que nossa linhagem era especial, mesmo que não pudéssemos provar isso. Pais sábios, murmurou Sana, estudando ambas as irmãs com renovado interesse. Zapira, é complicado, começou Lisandra. Não é, interrompeu K. Sua irmã é minha alma gêmea. Isso a torna a rainha alfa, independentemente de sua designação. Qualquer um que desafie isso me desafia. Você vai marcá-la? Perguntou Zapira inocentemente. Os outros lobos disseram que é isso que as almas gêmeas fazem. A temperatura na sala caiu vários graus. As mãos de K se fecharam em punhos, seu controle visivelmente se esvaindo. Chega de perguntas, disse Sana rapidamente, reconhecendo o perigo. Jovem, deixe-me levá-la aos seus aposentos. Você precisa descansar após sua cura. Mas agora, disse Lisandra firmemente. Zapira bufou, mas permitiu que fosse levada. Sozinhos novamente, o ar crepitava de tensão. Ela está certa, disse K bruscamente. Almas gêmeas se marcam. Meu lobo está enlouquecendo querendo afundar os dentes em sua garganta para mostrar a todos que você é minha. Mas você não vai, disse Lisandra, embora soasse mais como uma pergunta. Não sem permissão. Ele se virou, olhando para a lareira. Embora lutar contra o instinto possa me matar, meu lobo já está. Ele parou, ombros tensos. Está o quê? Rejeitando meu controle. Nunca fez isso antes. Não em 50 anos de vida, mas perto de você. Ele se virou novamente, e seus olhos piscavam rapidamente entre azul pálido e dourado. Eu deveria trancá-la na torre para a segurança de nós dois. Tente, Lisandra eriçou. Eu escaparei. Com que força? Você nem consegue se transformar. As palavras foram cruéis, mas seu tom continha algo mais. Preocupação. Quando foi a última vez que você se transformou? A vergonha a inundou. 2 anos. 2 anos. Ele se aproximou, franzindo a testa. Isso é impossível.
O espírito do lobo precisa de liberação ou... Sua expressão clareou com o entendimento. Ou ele adormece como o meu fez. Eu não podia me dar ao luxo de me transformar. Leva energia, calorias que eu não tinha. Toda vez que eu tentava, eu desmaiava de exaustão. Sua mandíbula se cerrou. Você estava morrendo de fome. Em meu próprio território, minha alma gêmea estava morrendo de fome. Eu não era sua alma gêmea, então. O vínculo sempre esteve lá, esperando, disse ele asperamente. Eu deveria ter sentido. Deveria ter sabido. Ele se interrompeu com um rosnado. Sua Majestade. Thaddeus apareceu na porta, tomando cuidado para não entrar. O conselho está exigindo uma audiência. Notícias da sua situação se espalharam. Deixem-nos esperar, rosnou K. Eles estão questionando a legitimidade de uma rainha ômega. Os lords Blackthorne e Silverpaw são particularmente vocais. Os olhos do rei ficaram dourados. Eles ousam. Meu rei, Thaddeus interrompeu cuidadosamente. Talvez Lady Lysandra deva comparecer. Deixe-os ver o vínculo selado com seus próprios olhos. Absolutamente não, disse Lysandra. Não serei exibida como meu companheiro. A voz de K era perigosa. Como o que você é? As palavras machucaram. Como uma posse. Você não é uma posse, disse ele entre dentes cerrados. Mas você é minha, como eu sou seu. O vínculo. De repente, uma dor aguda percorreu o peito de Lysandra. Ela ofegou, curvando-se enquanto a agonia se espalhava por seus membros. Seu lobo, dormente por tanto tempo, estava subitamente lutando para emergir. O que está acontecendo? Ela ofegou. K estava ao lado dela instantaneamente, suas mãos gentis apesar de sua raiva anterior. Seu lobo, perto de um alfa, o alfa de sua alma gêmea, está o despertando. Mas você está muito fraca para uma transformação. Dói. Ela choramingou, odiando a si mesma por mostrar fraqueza. Eu sei. Sua voz estava surpreendentemente suave. Ele a puxou contra seu peito e a dor imediatamente diminuiu. Meu cheiro vai acalmá-lo. Não lute contra mim. Ela queria protestar, mas não conseguia. Sua presença era como uma bomba para a agonia. Seu lobo praticamente ronronava com a proximidade dele, mesmo que seu lado humano permanecesse em conflito. Mais surpreendentemente, ela sentiu um calor se espalhando por ela. Não apenas conforto, mas cura real, como se a proximidade dele estivesse consertando algo quebrado dentro dela. O conselho, Thaddeus lembrou da porta. Que se queimem no inferno, rosnou K, mas ele se levantou, levantando Lysandra sem esforço. Mande-os embora. Diga a eles que conhecerão sua rainha quando eu decidir, não antes. Isso causará problemas. Então que tentem algo. A voz do rei continha uma promessa letal. Não tenho uma luta adequada há anos. Meu lobo apreciaria o exercício. Ele carregou Lysandra por corredores que ela estava muito dolorida para memorizar. Finalmente entrando em uma magnífica câmara dominada por uma cama enorme. Seu quarto? Ela conseguiu dizer entre dentes cerrados. A câmara da rainha fica conectada por aquela porta. Ele indicou com a cabeça. Mas você ficará aqui esta noite onde posso monitorar o despertar do seu lobo. Isso não é apropriado. Nem deixar minha alma gêmea sofrer sozinha. Ele a colocou na cama, e ela teve que conter um gemido com o quão o cheiro dele a cercava dos tecidos. Seu lobo está tentando emergir após 2 anos de dormência. Pode matá-la sem a presença de um alfa para firmá-la. Como se para provar seu ponto, outra onda de dor a atingiu, suas costas arqueadas, ossos tentando quebrar e se remodelar. Não lute contra isso, comandou K, seu poder alfa a envolvendo. Submeta-se a isso. Eu não posso, ela ofegou. Muito fraca. Então submeta-se a mim, ele rosnou. Deixe meu lobo ajudar o seu. Antes que ela pudesse responder, ele havia se transformado. O enorme lobo branco pulou na cama, enrolando-se em torno de sua forma menor. O efeito foi imediato. Sua dor diminuiu para níveis administráveis, seu lobo se acalmando com a presença do alfa. Ela notou cortes em suas mãos de agarrar os lençóis curando diante de seus olhos, a pele se juntando em momentos. Ela deveria protestar, deveria manter limites. Mas o cansaço a estava puxando para baixo, e o calor do lobo branco era tão reconfortante. Contra seu melhor julgamento, ela enterrou os dedos em sua pelagem grossa e deixou o sono tomá-la. Pouco antes da inconsciência a dominar, ela ouviu vozes no corredor, os membros do conselho exigindo respostas, Thaddeus os segurando. Amanhã traria novos desafios.
Mas esta noite, envolta na presença protetora de sua alma gêmea, apesar de tudo entre eles, Lisandra se sentiu segura pela primeira vez em anos. Seu último pensamento era perigoso em sua simplicidade. Talvez ser dele não fosse tão ruim. Então a escuridão a tomou, e com ela sonhos de olhos gelados se tornando quentes apenas para ela. Lisandra acordou com a luz do sol entrando por janelas desconhecidas e a ausência de calor ao seu lado. O enorme lobo branco tinha ido embora, mas seu cheiro pairava em todos os lugares, nos lençóis de seda, no ar, em sua própria pele. Ela se sentou lentamente, surpresa ao descobrir que a dor da noite passada havia desaparecido completamente. Mais do que isso, ela se sentia mais forte do que em anos, como se dormir ao lado dele tivesse restaurado algo vital dentro dela. Você acordou. Kai estava perto da janela, totalmente vestido em traje formal preto que fazia seu cabelo pálido parecer brilhar. Ele não se virou para olhá-la. Quanto tempo eu dormi? 14 horas. Sua voz estava cuidadosamente neutra. Seu lobo precisou do descanso. Ele tem tentado emergir a noite toda. Calor inundou suas bochechas enquanto as memórias retornavam, chorando de dor, agarrando-se à sua pelagem, dormindo enrolada contra um lobo que era essencialmente um estranho. Pior, ela se lembrou de como seu corpo parecia ter se curado durante a noite, cortes e hematomas desaparecendo como se nunca tivessem existido. Obrigada, disse ela baixinho, por ficar. Eu não tive escolha. As palavras foram afiadas, mas ela captou algo mais em seu tom. Meu lobo não me deixaria ir. Parece que estar perto de você o tornou difícil de controlar. Antes que ela pudesse responder, Thaddeus entrou após uma breve batida. Sua Majestade, Lady Lysandra, o conselho está reunido. Eles estão ficando impacientes. Deixem-nos ficar mais impacientes, disse K friamente. Meu rei, Lord Blackthorne pediu um desafio oficial à reivindicação de união. Ele diz que sem uma marca formal, a posição de Lady Lysandra pode ser contestada. O sangue de Lysandra gelou. Contestada como? Thaddeus parecia desconfortável. Qualquer alfa desimulado pode desafiar o direito de reivindicá-la em vez disso. É uma lei antiga raramente invocada. Mas a janela ao lado de onde K estava parado explodiu para fora, vidro se estilhaçando pela força de seu punho. Lysandra arfou quando viu a mão dele, ensanguentada e com cacos cravados profundamente, começar a curar-se imediatamente, as feridas fechando-se diante dos seus olhos, tal como as dela. Ousam! Rosnou ele virando-se bruscamente. O seu olhar pálido agora ardia de um ouro puro. Os caninos alongaram-se. Tentariam tirar o que é meu. Não se a marcares primeiro, disse Thaddeus com cautela. Uma companheira marcada não pode ser contestada. Não. Landry levantou-se, envolvendo o cobertor à volta de si como uma armadura. Não serei marcada para satisfazer um jogo político. Isto não é um jogo, grunhiu K, a sua mão agora completamente curada. O filho do Lord Blackthorne está solteiro. É forte e cobiça o trono há anos. Se ele desafiar e vencer... Vence o quê? Interrompeu Landra. Queres dizer que ele luta por mim? Como se eu fosse um prêmio? É exatamente isso que significa, confirmou Thaddeus sombriamente. Um julgamento por combate, o vencedor leva a Ômega. A fúria inundou Lysandre, quente e inesperada. A sua loba adormecida agitou-se, partilhando a sua fúria. Eu não sou propriedade para ser ganha. Não, não és, concordou K, a sua voz baixando perigosamente. Tu és a minha companheira, e eu matarei quem tentar reclamar o contrário. Há mais uma coisa, continuou Thaddeus relutantemente. Lord Blackthorne tem pesquisado antigas linhagens. Ele afirma ter informações sobre a tua herança, Lady Landra. Informação que pode mudar tudo. A minha herança? Lysandre franziu o sobrolho. Sou uma ômega órfã. Não há nada de especial na minha linhagem. K e Thaddeus trocaram um olhar que ela não conseguiu interpretar. Devemos enfrentá-los, disse K finalmente. Mas precisas de estar preparada. O conselho pode ser brutal. Uma batida interrompeu-os. Sana entrou com um vestido elegante pendurado no braço. O conselho aguarda. Lady Landry deve estar devidamente trajada para a sua primeira aparição. O vestido era requintado. Um azul meia-noite profundo que complementaria perfeitamente a sua tez, com bordados prateados que pareciam cintilar com luz própria. Era um vestido de rainha. Não posso usar isto, protestou Lysandra. Podes e vais usar, disse K firmemente. Tu vais enfrentá-los como minha igual, não como a ômega que eles esperam ver a tremer. 20 minutos depois, Lysandre viu-se a caminhar por enormes portas até a sala do trono.
O vestido assentava na perfeição. E Sana tinha feito magia com o seu cabelo, trançando-o numa coroa elaborada que a fazia parecer quase régia. A curandeira também lhe tinha aplicado um óleo especial no pescoço que, segundo ela, tornaria a marca espiritual da ligação de companheiro mais aparente para outros lobos. No momento em que entrou, sentiu o peso de dezenas de olhares. Alfas e betas enchiam a sala, todos poderosos, todos a julgar. Ela podia sentir o desdém deles, a descrença de que esta ômega pudesse ser a sua rainha. Caleb sentou-se no seu trono, parecendo um rei alfa em todos os aspectos. Quando ela se aproximou, ele levantou-se e desceu os degraus, oferecendo a mão. O gesto foi calculado, mostrando respeito ao mesmo tempo que reivindicava posse. Lordes e damas do conselho, a sua voz carregava autoridade absoluta. Apresento Lady Landra Nightwhisper, a minha companheira e a vossa futura rainha. O silêncio era ensurdecedor. Então Lord Blackthorne deu um passo em frente, um alfa maciço com cabelo grisalho e olhos cruéis. Recusamos reconhecer uma rainha ômega, declarou ele friamente. É uma ofensa à linhagem, à tradição, a tudo o que Valdris representa. Murmúrios de concordância percorreram partes da multidão. A vossa opinião é notada e dispensada, disse K friamente. Então invoco o direito de desafio, anunciou Blackthorne. O meu filho lutará pela mão da Ômega. Mas primeiro, ele tirou um antigo pergaminho. O conselho deve saber exatamente pelo que está a lutar. O que é isso? Exigiu K. Registros, disse Blackthorne com satisfação. Registros escondidos dos arquivos. A linhagem Nightwhisper não é apenas sangue ômega. Eles descendem de algo muito mais interessante. Ele desenrolou o pergaminho dramaticamente. Há 300 anos, os últimos lobos prateados caminharam por estas terras. Foram caçados até a extinção pelo seu poder. Lobos que podiam curar, que podiam fortalecer os outros com a sua presença, cuja própria existência era considerada divina. O coração de Landry parou. A família Nightwhisper eram os guardiães secretos dessa linhagem. Blackthorne continuou. Escondidos entre as ômegas onde ninguém pensaria procurar. Esta rapariga carrega o gene do lobo prateado. É por isso que ela se cura tão rapidamente. É por isso que o lobo adormecido do rei despertou. Ela não é apenas uma ômega. Ela é a última da linhagem abençoada pela lua. A sala do trono irrompeu em caos. Lobos gritando, alguns em descrença, outros em admiração. Através de tudo isso, Lisandra permaneceu congelada, as peças a encaixarem-se, a sua cura invulgar, a insistência dos seus pais de que a sua linhagem era especial, os comentários de Sana sobre as suas habilidades. Se isto for verdade, gritou alguém, então ela não é apenas digna de ser rainha, ela é sagrada. Ela é uma abominação. O jovem Blackthorne deu um passo em frente partilhando as feições cruéis do pai, mas com cabelo mais escuro. Lobos prateados foram caçados por uma razão. São antinaturais, perigosos. O seu poder corrompe tudo à sua volta. Chega. A voz de Kite cortou o barulho como uma lâmina. Verdadeiro ou não, ela é a minha companheira. Isso por si só a torna rainha. Então prova isso. O jovem Blackthorne provocou. Aceita o meu desafio. Vamos ver se o rei que não sentiu nada durante 30 anos pode defender a sua reivindicação a uma ômega de sangue prateado. Eu aceito, disse K imediatamente. Não. Lysandre deu um passo em frente. Não vou ser disputada como um... O filho de Blackthorne interrompeu, os seus olhos âmbar brilhando maliciosamente. Se és verdadeiramente de sangue prateado, prova-o. Mostra-nos o lendário lobo prateado. Ou és apenas mais uma ômega quebrada que nem consegue transformar-se? A multidão ficou em silêncio, à espera. Lysandre sentiu o rosto a arder de humilhação e medo. Ela não se transformava há 2 anos. Mesmo que a linhagem fosse real, ela era demasiado fraca, demasiado danificada. Ela não precisa de provar nada, rosnou K. Sim, disse Lysandra de repente, surpreendendo a todos, incluindo a si mesma. Eu preciso. Ela caminhou para o centro da sala do trono, o coração a bater forte. Se a linhagem do lobo prateado fosse real, se era por isso que ela curava de forma tão estranha, então talvez, apenas talvez, ela respondesse ao seu chamado. Agora fechando os olhos, ela mergulhou fundo em si mesma, para além do medo e da dúvida, à procura da sua loba. Por um momento, nada aconteceu. Então ela sentiu-o, não fraco e adormecido como tinha estado, mas à espera, enroscado como uma mola, alimentado pela proximidade do seu companheiro, e pronto para emergir. A transformação atingiu-a como um raio. Dor, sim, mas também poder. Um poder antigo e puro que fluiu pelas suas veias como luar líquido. Os seus ossos quebraram e reformaram-se.
A sua pele cobriu-se de pelo que apanhou a luz como metal, e quando ela abriu os olhos na forma de loba, ouviu o suspiro coletivo de todos os lobos na sala. Ela era prateada, não cinzenta, não branca, mas prateada pura, como se tivesse sido forjada da própria lua. E os seus olhos brilhavam com luz própria, prateada branca como estrelas. A profecia, sussurrou alguém. O lobo prateado que despertaria o rei congelado e anunciaria uma nova era. Minha. O rugido de Ká abalou todo o castelo. Ele transformou-se instantaneamente, a sua forma branca maciça saltando do trono para ficar sobre ela protetoramente, possessivamente. Mas Lisandre não estava a encolher-se. A sua loba prateada permaneceu orgulhosa, poderosa, em todos os aspectos uma rainha apesar do seu tamanho menor. Ela podia senti-lo agora, o poder antigo no seu sangue, o dom de cura que tinha estado adormecido, a força que esperava o momento certo para emergir. Quando ela voltou à forma humana, Sana estava pronta com uma capa. Mas Landry permaneceu alta, sem vergonha, encarando os olhares atônitos do conselho com dignidade tranquila. O desafio mantém-se, disse o jovem Blackthorne, embora a sua voz tremesse ligeiramente. Sangue prateado ou não, ela continua solteira. Reivindico o direito de lutar por ela. Então morrerás, disse Ká simplesmente, tendo voltado à forma humana também. Esta noite, sob a lua cheia, e quando eu terminar contigo, ninguém mais questionará o seu lugar. Enquanto o conselho se dispersava para se preparar para o combate da noite, Landry agarrou o braço de Kite. Viste, não viste? Disse ela suavemente. Quando me transformei, não ficaste surpreendido. Ele encontrou o seu olhar, e pela primeira vez os seus olhos cristalinos continham calor. Suspeitei no momento em que curaste tão rapidamente, no momento em que o meu lobo te reconheceu como mais do que apenas uma companheira. Tu és o milagre que nunca ousei esperar, Lisandre. O lobo prateado da lenda, escondido à vista de todos. Eu poderia ter sido nada, ela sussurrou. Apenas uma ômega. Tu nunca foste apenas qualquer coisa, disse ele ferozmente. Mas agora eles sabem o que eu sei desde que te vi pela primeira vez. Tu és extraordinária. O desafio viria com o cair da noite. Mas por agora, de pé ao lado dele com a sua verdadeira natureza revelada, Landry sentiu os primeiros indícios de pertença que nunca se atrevera a imaginar. A arena era antiga, escavada na própria montanha sob a cidadela. Ao pôr do sol, milhares de lobos tinham se reunido, a notícia do desafio espalhando-se como fogo selvagem por todos os territórios. Uma ômega que carregava a linhagem do lobo prateado. Um rei cujo lobo adormecido despertara após 3 décadas. Uma luta que determinaria o futuro do reino. Landry estava na câmara de preparação, as mãos a tremerem ligeiramente enquanto Sana a ajudava a vestir as vestes cerimoniais. O tecido era antigo, tecido com fio de prata que parecia responder à sua presença, brilhando fracamente à luz das tochas. Não tens que assistir, disse a curandeira gentilmente. Muitas companheiras escolhem esperar noutro lugar durante os desafios. Ele está a lutar por mim, respondeu Landra, testando a recém-descoberta força nos seus membros. Desde a sua transformação na sala do trono, ela sentia-se diferente, mais forte, mais viva, como se reclamar a sua loba prateada tivesse despertado algo fundamental dentro dela. O mínimo que posso fazer é testemunhar. Tu importas-te com ele? Não foi uma pergunta. Eu mal o conheço. O coração nem sempre requer tempo, disse Sana sabiamente. E as vossas lobas já escolheram a linhagem do lobo prateado. Liga mais profundamente do que os lobos normais. O teu dom de cura já começou a funcionar nele, não é? Lisandre pensou na mão de Ká a curar instantaneamente depois de atravessar vidro. O que queres dizer? Lobos prateados não se curam apenas a si mesmos. Eles fortalecem os seus companheiros, a sua alcateia. Tens dormido ao lado dele, e o corpo dele já está a mudar, a tornar-se mais resiliente. É por isso que os lobos prateados eram tão cobiçados e tão temidos. Uma batida interrompeu-as. Thaddeus entrou, o seu rosto grave. Lady Landry, houve um desenvolvimento. Lord Blackthorne invocou o antigo caminho. O que é isso? Uma luta até a morte. Sem rendição, sem misericórdia. Apenas um lobo sai da arena. E ele hesitou. Eles trouxeram algo. Uma arma. Armas não são permitidas em desafios. Isto não é uma arma normal. É extrato de Wolfsbane. Refinado e concentrado. Afirmam que é para nivelar o campo de jogo contra um rei fortalecido pela magia do lobo prateado. O sangue de Lissandra gelou.
Isso é veneno. Pode matá-lo. Apenas se o desafiante conseguir usá-lo, disse Thaddeus com cautela. Mas sim, é um risco. Ela estava a mover-se antes de se aperceber, correndo por corredores de pedra em direção à câmara de preparação do rei. Ela irrompeu pela porta sem bater. Ká estava sem camisa, marcas rituais a serem pintadas no seu peito pelos xamãs da alcateia, símbolos de força, vitória e posse. Os seus olhos pálidos encontraram os dela imediatamente, e ela viu-o catalogar o seu sofrimento. Sabes sobre o Wolfsbane, disse ele suavemente. Não podes lutar contra ele. Não com veneno envolvido. Já lutei contra lâminas envenenadas antes. Mas ela ouviu a preocupação por baixo do seu tom casual. Não por mim, disse ela desesperadamente. Isto é loucura. Tudo porque te recusaste a marcar-me sem permissão. Algo brilhou no seu olhar. Calor, fome, desejo mal controlado. Preferirias que eu tirasse essa escolha de ti? Mordesse-te sem consentimento como o animal que pensam que sou? Eu preferia que não morresses pela minha honra. Ele moveu-se em direção a ela, e os xamãs sabiamente recuaram. Tão perto, ela podia sentir a ligação entre eles a zumbir de energia, mais forte desde a sua transformação. A sua mão ergueu-se para lhe acariciar o rosto, e ela sentiu aquele calor estranho fluir entre eles. A magia de loba prateada dele reconheceu seu par. Sua honra vale a morte, disse ele suavemente. Você vale a morte. Por quê? A palavra saiu como um lamento. Por que você se importa tanto? Você mal me conhece. Eu não? Seu polegar traçou sua maçã do rosto. Sei que você gastou suas últimas moedas para comprar remédio para sua irmã. Sei que você jejua para que ela possa comer. Sei que você não se transformou em 2 anos porque colocou as necessidades dela antes das suas próprias lobas. Sei que você se levantou contra mim, o Rei Alfa, sem hesitar, e enfrentou todo o conselho com mais dignidade do que a maioria das rainhas nascidas para o papel. Isso não é. Sei que seu cheiro favorito é lavanda porque seus olhos suavizam quando você passa pelos jardins. Sei que você inconscientemente se inclina para a esquerda para proteger seu tornozelo direito fraco. Uma velha lesão que nunca curou adequadamente até ontem à noite. Sei que você fala dormindo, chamando por pais que morreram protegendo você. A respiração de Lisandre prendeu. O osso. Como você pode saber essa última parte? Porque eu tenho te observado dormir por 2 noites, lutando contra todo o instinto que grita para te reivindicar, para completar o laço. Seu olhar piscou dourado. Eu te conheço, Landra Knight, sussurrou ele. Talvez não cada detalhe do seu passado, mas eu conheço seu coração, e é a coisa mais linda que já vi. Lágrimas escorrem por suas bochechas. Cá, se eu morrer esta noite, pelo menos morrerei tendo te conhecido. Tendo sentido de novo depois de 30 anos de nada, isso vale qualquer preço. Ela o beijou. Não foi planejado nem pensado. Um momento ela estava chorando. No próximo seus lábios estavam pressionados contra os dele. Desesperado e feroz. Ele congelou por um batimento cardíaco, depois respondeu com 30 anos de fome reprimida. Seus braços a envolveram, puxando-a contra ele, e ela sentiu o laço entre eles se acender. Prata e fogo branco se entrelaçando. Quando finalmente se separaram, ambos respiravam ofegantemente. Seus olhos eram dourados puros. Seu controle pendurado por um fio. Não morra, ela comandou, sua voz rouca. Essa é uma ordem da sua rainha. Seu sorriso era selvagem, perigoso. Sim, minha rainha. 1 hora depois, a arena estava lotada além da capacidade. A lua cheia pairava diretamente acima, lançando tudo em uma luz etérea. Lisandre estava na plataforma real, Zafira ao seu lado, cercada pela guarda real. Abaixo, 2 lobos entraram de lados opostos. O mais jovem Blackthorne havia se transformado em um lobo marrom escuro, massivo e cicatrizado de batalhas anteriores. Ao redor de seu pescoço, pendia uma espécie de coleira, couro infundido com veneno de lobo que liberaria seu veneno em suas garras e dentes durante a luta. Mas foi Ká quem atraiu todos os olhares. Sua forma de lobo branco parecia brilhar sob o luar, maior do que qualquer lobo tinha o direito de ser, movendo-se com graça letal. Ela podia ver o leve brilho ao redor dele. A bênção de sua magia de loba prateada, fortalecendo-o, quer ela quisesse dar ou não. Não houve cerimônia, nem contagem regressiva. Blackthorne atacou imediatamente, mirando a garganta com presas envenenadas. Kite se desviou, mas não rápido o suficiente. As garras do desafiante rasgaram seu flanco, e Lisandre viu o efeito do veneno de lobo imediatamente. As feridas não cicatrizaram como deveriam, em vez disso, veias pretas se espalharam sob seu pelo branco.
A multidão rugiu. Landry agarrou a grade, seu lobo recém-desperto rosnando dentro dela. Blackthorne pressionou sua vantagem, usando o veneno estrategicamente, infligindo pequenas feridas que não cicatrizavam, enfraquecendo o rei pouco a pouco. Foi brilhante e cruel. Morte por 1000 cortes. Mas K estava aprendendo, se adaptando. Ele parou de tentar curar e começou a lutar de forma diferente, usando seu tamanho e força superiores para manter Blackthorne à distância. Quando ele finalmente desferiu um golpe, foi devastador. Suas mandíbulas se fecharam na pata dianteira do desafiante com um estalo que ecoou pela arena. Blackthorne uivou, mancando agora, mas a coleira de veneno de lobo permaneceu intacta. Ele circulou cansado, procurando outra abertura. Foi quando Lysandre sentiu uma puxada em sua magia, desesperada e instintiva. O lobo de caixa estava chamando-o dela, não conscientemente, mas através de seu laço. Ele estava enfraquecendo com o veneno, seu corpo começando a falhar. Sem pensar, ela respondeu. Luz prateada irrompeu de suas mãos, invisível para a maioria, mas brilhante para aqueles com visão mágica. Ela fluiu pela arena, envolvendo K como uma armadura. As veias pretas do veneno de lobo começaram a recuar, sua magia de loba prateada queimando o veneno. Ela está ajudando ele, gritou Lord Blackthorne. Isso é interferência. A luta é nula. O laço da companheira permite isso. A voz de Sana soou com autoridade. A magia do lobo prateado sempre funcionou assim. Eles são uma alma em 2 corpos. Proibi-la de ajudar é proibi-lo de usar sua própria força. A multidão ficou em silêncio, observando maravilhada enquanto as feridas do rei começavam a fechar, o veneno neutralizado pelo poder de sua companheira. O Blackthorne mais jovem viu isso também, o desespero entrando em seus olhos âmbar. Ele fez um último ataque desesperado, lançando-se contra a garganta de K. Mas o rei estava pronto. Com poder fortalecido pela prata, ele pegou o desafiante no meio do salto, mandíbulas se fechando em seu pescoço, não na coleira, mas logo abaixo dela. Houve um momento de perfeita quietude. Então Blackthorne ficou mole. O desafio terminou. A arena explodiu em caos. Gritos de júbilo, gritos, uivos de vitória. Mas Lysandra já estava correndo, transformando-se em sua forma de loba prateada no meio do salto, enquanto saltava da plataforma para o chão da arena. Ela alcançou Caux bem quando ele desabou, o efeito cumulativo do veneno de lobo finalmente o sobrecarregando. Sua loba prateada pressionou contra a dele branca, e ela derramou toda a sua magia de cura nele, sem se importar quem via, sem se importar com nada além de salvá-lo. Por favor, ela implorou através do laço. Não me deixe. Seus olhos se abriram, encontrando os dela, azul pálido com reflexos dourados, quentes e vivos. Nunca, veio sua resposta através de sua conexão. Mas marque-me, complete o laço, deixe-me ser sua como você é meu. Ela não hesitou. Ainda em forma de lobo, ela mordeu seu pescoço, reivindicando-o diante de milhares de testemunhas. No momento em que seus dentes romperam a pele, o poder explodiu entre eles. Luz prateada e branca que fez a própria lua cheia parecer pálida. Quando a luz desapareceu, ambos haviam voltado à forma humana. Ceix a puxou para perto dele, sem se importar com a audiência, e devolveu a marca, seus dentes afundando na junção de seu pescoço e ombro. O laço completado foi como voltar para casa. Ela podia sentir tudo. Seus pensamentos, suas emoções, sua devoção absoluta. E ele podia sentir os dela, incluindo o amor que ela estava tentando negar desde o momento em que ele salvou Zafira. Minha rainha, ele murmurou contra sua pele. Minha loba prateada, minha salvação, meu rei. Ela respondeu, abraçando-o com a mesma força. Minha companheira, minha escolha. Lord Blackthorne se aproximou, seu rosto esculpido em pedra. O corpo de seu filho jazia esfriando na areia da arena, mas ele se ajoelhou, curvando a cabeça. Eu reconheço o laço, disse ele formalmente. A loba prateada escolheu, e o rei provou seu direito. Vida longa à rainha! Vida longa à rainha! A multidão pegou o cântico. Milhares de vozes unidas na aceitação do que testemunharam. Não apenas um acasalamento, mas o retorno de algo lendário. Enquanto Kait a ajudava a se levantar, enquanto a multidão continuava a aplaudir, Lysandre sentiu algo mudar no ar. Longe a leste, ela sentiu uma escuridão se agitando, como se seu despertar tivesse desencadeado algo antigo e hostil. Mas essa era uma preocupação para amanhã. Esta noite, ela estava marcada, acasalada
e coroada aos olhos de todos que importavam. A Ômega, que não podia se transformar, havia se tornado a Rainha Prateada. E ao lado dela estava o rei, cujo coração congelado, ela descongelou, cujo lobo dormente, ela despertou, cuja alma agora estava permanentemente entrelaçada com a dela. Juntos, eles enfrentaram seu povo, prontos para quaisquer desafios que estivessem por vir. 6 semanas após o desafio, Landra estava na varanda mais alta da cidadela, observando o nascer do sol pintar as montanhas de dourado. Seu pescoço ainda formigava onde a marca de K repousava, um lembrete permanente de seu laço. Através de sua conexão, ela pôde senti-lo se aproximando antes de ouvir seus passos. Você está acordada cedo, disse ele, envolvendo seus braços em sua cintura por trás. Através de seu laço, ela sentiu seu contentamento, a satisfação de seu lobo com sua proximidade. Não consegui dormir, admitiu ela, recostando-se em seu peito. Continuo tendo sonhos. Visões de sombras no leste. Lobos feitos de escuridão. Seus braços apertaram em torno dela. O conselho recebeu relatórios perturbadores ontem. Vários bandos do leste ficaram em silêncio. Nenhuma comunicação por semanas. Relacionado ao meu despertar? Possivelmente. Ele pressionou os lábios em sua marca, enviando arrepios por ela. Sana acha que sua emergência como loba prateada despertou outros poderes antigos. Alguns úteis, outros nem tanto. Antes que ela pudesse responder, Tadius apareceu na porta, curvando-se profundamente. Suas majestades, perdoem a interrupção, mas temos visitantes, lobos de todos os territórios, todos afirmando ter sentido o despertar da rainha. Eles desceram para a sala do trono para encontrá-la lotada de rostos desconhecidos. Alguns usavam as roupas refinadas da nobreza, outros os couros ásperos de bandos da fronteira, mas todos compartilhavam uma característica marcante: olhos tocados pela prata, alguns mais do que outros. Uma senhora idosa deu um passo à frente, seus olhos totalmente prateados como os de Landry. Sua Majestade! Dirigiu-se diretamente a Landry, ignorando o protocolo que ditava primeiro dirigir-se ao rei. Eu sou Manurva Moonrider, guardiã das linhagens ocultas. Esperamos 3 séculos pelo seu despertar. Linhagens ocultas? Lisandra perguntou, tomando seu lugar no trono da rainha que havia sido instalado ao lado de Kate. Quando os lobos prateados foram caçados até quase a extinção, alguns sobreviveram escondendo-se entre lobos comuns, suprimindo seus dons, acasalando estrategicamente para preservar a linhagem, enquanto evitavam a detecção. Manurva gesticulou para os lobos reunidos. Nós somos seus descendentes, diluídos, sim, mas quando você reivindicou sua forma completa de loba prateada, cada gota de sangue prateado nos territórios sentiu isso. Quantos? K perguntou, sua mente tática já trabalhando. 47 responderam ao chamado até agora, respondeu Manurva. Mas chegam diariamente. A maioria não consegue alcançar a forma completa de loba prateada como a rainha, mas carregamos dons, cura, previsão, a capacidade de fortalecer os outros. Um homem mais jovem deu um passo à frente mal saindo da adolescência. Sua Majestade, sou Jasper Moonwhisper, sem parentesco com sua linhagem, apesar do nome semelhante, acrescentou rapidamente. Tenho tido visões desde que você se transformou. Lobos sombrios surgindo de terra amaldiçoada, liderados por algo antigo. Eles estão vindo especificamente por você. Lisandre sentiu Caillou tenso ao seu lado. Quanto tempo temos? Dias, no máximo, respondeu Jasper, seus olhos tocados pela prata ficando distantes. Eles se movem como sombras, corrompendo tudo que tocam. Então nos preparamos, disse Landra, levantando-se. Todos os lobos de sangue prateado são bem-vindos aqui. Treinaremos juntos, fortaleceremos nossos dons e enfrentaremos essa ameaça como um único bando. Nos dias seguintes, a cidadela se transformou em um campo de treinamento. Landra trabalhou com cada sangue prateado, ajudando-os a desbloquear habilidades dormentes. Ela descobriu que seus próprios dons iam muito além da cura. Ela podia fortalecer grupos inteiros de lobos simultaneamente, podia sentir ameaças a grandes distâncias, podia até purificar terras corrompidas com seu toque. K observou da beira do campo de treinamento, enquanto ela trabalhava com uma jovem lutando para se transformar. Você está lutando contra si mesma, disse Lisandre gentilmente. O lobo prateado não está separado de você. É você, apenas em uma forma diferente. A garota fechou os olhos e de repente uma luz prateada irrompeu ao seu redor. Quando ela desapareceu, um pequeno lobo prateado estava onde ela estivera, cheio de alegria. Magnífico, murmurou K através de seu laço. Ela só precisava de encorajamento, respondeu Lisandra da mesma forma.
o calor inundando-a com seu elogio. Naquela noite, enquanto estavam entrelaçados em seus aposentos compartilhados, Ká traçou padrões em seu ombro nu. Os bandos do leste definitivamente ficaram em silêncio, disse ele baixinho. Os batedores de Ragnar relatam uma corrupção se espalhando. Lobos transformados em bestas sombrias. O antigo inimigo de que Manurva falou, disse Lisandre. O motivo pelo qual os lobos prateados foram originalmente criados para combater o Rei das Sombras. Você acha que ele retornou? Eu acho que algo retornou. Ela se virou nos braços dele para encará-lo. Meu despertar não apenas reviveu a linhagem prateada. Acordou o que quer que estivesse adormecido no leste. A mão dele acariciou o rosto dela. Então enfrentaremos isso juntos. Os lobos prateados e a coroa unidos. Juntos, ela concordou, beijando-o profundamente. O momento deles foi quebrado por sinos de alarme soando por toda a cidadela. Vestiram-se rapidamente, correndo para as muralhas onde Tádio os esperava com a guarda. Vossas Majestades! Ele apontou para a estrada leste. Refugiados! Através da escuridão vieram lobos, centenas deles, correndo em pânico cego. Atrás deles, Landry viu algo que fez seu sangue gelar. Sombras que se moviam independentemente de qualquer fonte de luz, fluindo pelo chão como óleo vivo, consumindo tudo o que tocavam. Abram os portões, ela ordenou. Tragam todos para dentro. Os refugiados passaram por ali, muitos desabando de exaustão. Entre eles, Landry reconheceu o alfa da Marcha Leste, um lobo orgulhoso levado aos joelhos. Majestade, ele ofegou. As sombras vieram há 3 noites. Quem elas tocam, tornam-se mudados. Não mortos, mas não vivos. Eles servem a algo que se autodenomina o Rei do Vazio. O verdadeiro nome do Rei das Sombras, disse Manurva, que apareceu ao lado deles. Aquele que existiu antes dos primeiros lobos, que busca devolver o mundo à escuridão primordial. Como lutamos contra as sombras? Perguntou Ká. Com luz, disse Landry, a compreensão inundando-a. É por isso que os lobos prateados foram criados. Não somos apenas curadores. Somos luar vivo, o inimigo natural da sombra. Ela subiu na borda das muralhas, olhando para a escuridão que se aproximava. Sem hesitação, ela se transformou em sua forma de loba prateada e uivou, um som que carregava poder, desafio e desafio. Todo o sangue prateado na cidadela respondeu, seus uivos combinados criando uma harmonia que fez o próprio ar cintilar. As sombras que se aproximavam recuaram, afastando-se das muralhas da cidadela. Mas naquela escuridão, algo se moveu, olhos se abriram. Não 2, mas milhares, todos focados em Landra com ódio ancestral. Lobo prateado, uma voz como pedra rangendo ecoou à distância. Você deveria ter ficado escondida. Agora você verá seu mundo consumido pela escuridão, começando por seu companheiro. Tentáculos sombrios dispararam em direção a Ká mais rápido que a vista. Landry agiu por instinto, saltando entre eles, sua luz prateada brilhando em um escudo. As sombras atingiram e se dissolveram, mas a força a fez tombar. Ká a pegou, seus próprios olhos brilhando em dourado. Chega de defesa, ele rosnou. Levamos a luta para eles. Ainda não, disse Landry, voltando à forma humana. Não estamos prontos, mas eu sei como ganhar tempo. Ela chamou os sangues prateados para as muralhas, instruindo-os a formar um círculo. Canalizem sua luz através de mim, ela comandou. Confiem em mim. Eles deram as mãos, e Landry sentiu o poder combinado deles fluir para ela. Foi avassalador, inebriante, mais energia do que qualquer lobo individual deveria conter. Mas ela o segurou, moldou-o e o liberou em um pulso de pura luz prateada, que se expandiu para fora como uma cúpula. As sombras atingiram a barreira e gritaram, recuando para além de sua borda. A cidadela estava protegida por enquanto. Landra desabou, sendo imediatamente amparada por Ká. A barreira aguentará por 3 dias, talvez 4, ela ofegou. Precisamos reunir todos os bandos, treinar os sangues prateados adequadamente e descobrir como lutar contra algo feito de escuridão viva. Você conseguiu, ele disse com admiração na voz. Você realmente repeliu o Rei do Vazio. Temporariamente, ela corrigiu. Ele é antigo, poderoso e muito irritado. Este foi apenas o primeiro teste. Nos 2 dias seguintes, lobos chegaram de todos os territórios. A ameaça do Rei do Vazio uniu bandos que foram inimigos por gerações. Senhores que questionaram o direito de Lissandre de ser rainha, agora imploravam por sua proteção. Ela trabalhou incansavelmente treinando sangues prateados, fortalecendo a barreira, pesquisando textos antigos com Manurva
em busca de qualquer fraqueza que o Rei do Vazio pudesse ter. Aqui, Manurva sentou-se na segunda noite, apontando para uma passagem em um tomo antigo. O Rei do Vazio foi derrotado uma vez antes, selado por 13 lobos prateados que deram suas vidas para criar uma prisão de luz eterna. 13, murmurou Landry. Temos 47 sangues prateados, mas apenas um punhado pode atingir a forma completa. Você é mais forte que os antigos lobos prateados, disse Manurva. Sua linhagem é pura, aprimorada por seu vínculo de companheiro com um rei alfa. Você pode não precisar sacrificar ninguém se encontrar outra maneira. Na terceira noite, enquanto a barreira tremeluzia e enfraquecia, Landry ficou com K em sua varanda, olhando para a escuridão pressionando sua cúpula prateada. Eu não vou deixar você se sacrificar, ele disse baixinho, sabendo seus pensamentos através do vínculo deles. E eu não vou deixar nosso povo morrer, ela respondeu. Tem que haver outra maneira. E se houver? A voz de Zapira os assustou. A jovem estava na porta, seus olhos mostrando o mais leve toque de prata. E se a resposta não for sacrifício, mas unidade? O que você quer dizer? Perguntou Lisandra, puxando a irmã para perto. Os textos antigos dizem que 13 lobos prateados morreram separadamente para criar a prisão, explicou Zapira, mostrando-lhes outro tomo que ela vinha estudando. Mas e se eles não precisassem morrer? E se eles apenas precisassem combinar seu poder como você fez para criar a barreira? Os olhos de Landry se arregalaram. Não 13 mortes, mas 13 lobos prateados canalizando juntos. Com você como o ponto focal, acrescentou K, a compreensão surgindo. E com o vínculo de companheiro amplificando seu poder, poderíamos criar algo mais forte que a antiga prisão. Terminou Lisandra. Não apenas conter o Rei do Vazio, mas destruí-lo completamente. O amanhecer chegou no quarto dia com a barreira falhando. Sombras pressionaram contra a luz prateada enfraquecida, e em suas profundezas, o Rei do Vazio tomou forma física. Uma criatura maciça em forma de lobo de pura escuridão com aqueles 1000 olhos todos focados na cidadela. Rainha prateada, sua voz trovejou pelo campo de batalha. Sua luz diminui, sua proteção falha. Renda-se e farei sua transformação em sombra rápida. Nunca, respondeu Landra, sua voz alcançando todos os defensores nas muralhas. Quer devolver o mundo à escuridão? Terá que passar por todos nós primeiro. Ela se virou para os sangues prateados reunidos. 13 voluntários. Preciso dos mais fortes entre vocês para canalizar comigo. Isso será perigoso. Cada um dos sangues prateados deu um passo à frente. Lágrimas surgiram em seus olhos. Só posso levar 13 para o ritual, mas todos vocês, cada um de vocês, será necessário para segurar a linha enquanto trabalhamos. Manurva selecionou os 12 mais fortes, aqueles que podiam se transformar em forma prateada parcial. Eles formaram um círculo no pátio com Landry em seu centro, enquanto os sangues prateados restantes e os guerreiros lobos regulares se preparavam para defender as muralhas. Aconteça o que acontecer, disse Lisandra a K. Saiba que eu te amo. E eu te amo, ele respondeu, beijando-a ferozmente. Agora salve nosso reino, minha rainha. As sombras romperam a barreira falha como uma maré negra. Guerreiros lobos os encontraram de frente, liderados por K em sua forma branca maciça. A batalha foi brutal. Sombras contra presas e garras. Escuridão tentando corromper tudo o que tocava. No pátio, Landry e os 13 começaram seu ritual. Eles se transformaram em forma de lobo. 12 lobos prateados parciais, cercando uma rainha prateada pura. Poder fluiu entre eles, aumentando a cada respiração, a cada batida do coração sincronizada através do vínculo dela com Cooks. Lisandre sentiu-o lutando, sentiu sua determinação e amor fortalecendo-a. Ela puxou esse vínculo, usando-o para amplificar a luz prateada crescendo dentro de seu círculo. Agora ela uivou, e 13 vozes se juntaram como uma. Luz prateada explodiu para cima em um pilar que perfurou as nuvens. Ela se espalhou para fora em ondas, cada pulso destruindo sombras, purificando lobos corrompidos, repelindo a escuridão. O Rei do Vazio rugiu de raiva e dor, sua forma começando a desestabilizar. Impossível. Eu sou eterno. Eu sou. Você não é nada, declarou Lisandre, sua voz ecoando com o poder de 13 lobos prateados, amplificado pelo vínculo de companheiro, fortalecido pelo amor de seu bando. Você é a ausência de luz, e nós somos filhos da lua. Vá embora. O pulso final de luz prateada foi tão brilhante que transformou a noite em dia. Atingiu o Rei do Vazio diretamente, e ele gritou enquanto sua forma se desfazia. Aqueles 1000 olhos se fechando um a um,
até que nada restou senão fiapos de sombra que se dissolveram na radiância prateada por todo o campo de batalha. Lobos corrompidos foram libertados, sombras evaporaram, e a escuridão oriental que ameaçava consumir tudo se foi. Lisandre desabou, os outros sangues prateados a segurando enquanto ela caía. Mas ela estava sorrindo porque através de seu vínculo ela podia sentir K correndo em sua direção vivo e vitorioso. Ele se transformou no meio do salto, pegando-a em forma humana e puxando-a contra si. Você conseguiu. Ele respirou contra o cabelo dela. Você salvou a todos. Nós conseguimos. Ela corrigiu, olhando para todos os sangues prateados, os guerreiros lobos, sua irmã, seu bando. Todos nós juntos. O Ômega, que não conseguia se transformar, disse Zapira com um sorriso, tornou-se a rainha que salvou o reino. O rei Alfa, que não conseguia sentir, acrescentou Lisandra, tocando o rosto de K ternamente, tornou-se o rei que liderou com amor. Enquanto o sol nascia completamente, pintando a cidadela de ouro, lobos de todos os territórios uivavam em celebração. O rei do vazio foi destruído, as sombras se foram, e os lobos prateados retornaram para proteger o reino. Mais tarde, em seus aposentos privados, K segurou Landry perto. Sem arrependimentos? Ele perguntou suavemente. Como eu poderia me arrepender disso? Ela gesticulou para a janela onde lobos celebravam abaixo. Há 6 semanas, eu estava morrendo de fome em um beco. Agora sou rainha, companheira de um rei que me ama, cercada pela família que eu nunca soube que tinha, e acabamos de salvar o mundo. Ele riu, o som rico e caloroso. Quando você coloca dessa forma, realmente parece notável. A deusa da lua sabia o que estava fazendo, disse Lisandre, traçando a marca dele em seu pescoço. Emparelhar o alfa mais forte com um ômega que carregava a linhagem do lobo prateado. Você precisava de alguém para despertar seu lobo dormente. E você precisava de alguém para te ajudar a descobrir sua verdadeira força. Ele completou. Combinações perfeitas não se tratam de poder convencional. Tratam-se de 2 almas que se completam. O frio rei alfa que nunca quis uma companheira. Ela provocou gentilmente, até que um pobre ômega rejeitado fez o lobo dele enlouquecer. Ele completou, puxando-a para um beijo que ainda, mesmo depois de tudo, fazia o lobo dela cantar de alegria. Lá fora, as celebrações continuavam. Os lobos prateados permaneceriam, protetores do reino, liderados por sua rainha, que ascendeu do nada para se tornar lenda. O ômega, que todos dispensaram, tornou-se a rainha mais poderosa da história de Valdra. Mas dentro de seus aposentos, eles eram simplesmente Landry e K, 2 almas que se encontraram contra todas as probabilidades, cujo amor literalmente salvou o mundo. E em algum lugar no reino além, a deusa da lua sorriu. Seu plano, em andamento por séculos, finalmente havia se concretizado. Os lobos prateados foram restaurados. O mal antigo foi derrotado. E o amor conquistou tudo. Muito obrigado por assistirem a este vídeo até o fim. Eu realmente aprecio cada momento que vocês passaram aqui comigo. No momento, estamos rumo ao nosso primeiro marco, 1000 inscritos. Se as minhas histórias tocaram vocês de alguma forma, por favor, me apoiem clicando no botão inscrever-se. Cada inscrição é uma motivação enorme para eu continuar trabalhando e criando mais histórias valiosas para vocês. Nos vemos no próximo vídeo.